Plantada no deserto, Brasília não é a decorrência de um plano regional, mas a causa dele. A sua fundação é que dará ensejo ao desenvolvimento planejado da região. Trata-se de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar e dele toma posse. 2 eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Adaptou-se esta cruz à topografia local, ao melhor escoamento natural das águas, à melhor orientação, arqueando-se um dos eixos a fim de contê-lo no triângulo que define a área urbanizada. E houve o propósito de aplicar os princípios da técnica rodoviária, inclusive a eliminação dos cruzamentos, à técnica urbanística. Assim foi dado ao motorista da cidade todas as vantagens do motorista de estrada. Tráfego desimpedido e contínuo. Deste modo, e com a introdução de trevos completos e passagens de níveis, o tráfego de automóveis e de ônibus se processa tanto na parte central como nos setores residenciais, sem qualquer cruzamento. Fixada a rede geral do tráfego, estabeleceu-se tramas autônomas para o trânsito local dos pedestres, garantindo-lhes o uso livre do chão. A cidade é formada por 2 eixos, o monumental leste-oeste e o rodoviário norte-sul. Os 2 eixos marcam os quadrantes da cidade. As faixas perpendiculares ao eixo monumental têm a designação das centenas, as superiores ímpares e as inferiores pares. As faixas perpendiculares ao eixo rodoviário têm a designação das dezenas. Com estas coordenadas, localiza-se qualquer ponto em Brasília. O endereço em Brasília se reduz à seguinte expressão: SQS 304 B52. SQS é Superquadra Sul, 304 o número da quadra. B, a designação do bloco de apartamento, 52 o número do apartamento. O problema residencial foi resolvido com a criação de uma sequência contínua de grandes quadras dispostas em ordem dupla, ou singela em ambos os lados da faixa rodoviária. Setor comercial e bancário sul. Plataforma e ao lado dela o teatro. Praça dos Três Poderes. Esplanada dos Ministérios. Este é o eixo monumental. Nele, localizou-se a parte administrativa da nova capital. Plataforma. E subindo o eixo, os setores de administração municipal. Destacam-se no conjunto os edifícios destinados aos poderes fundamentais, que, sendo em número de 3 e autônomos, encontram no triângulo equilátero a forma exata para contê-los.
Em cada ângulo dessa Praça dos Três Poderes, localizou-se um palácio, ficando o do Congresso no vértice e os da Justiça e Governo na base. O edifício do Congresso dá frente igualmente para uma ampla esplanada, disposta num segundo terrapleno, de forma retangular e nível mais alto. Ao longo dessa esplanada foram dispostos os ministérios, em sequência contínua, todos com área privativa de estacionamento, sendo o último o da Educação e Cultura, a fim de ficar vizinho do setor cultural. A catedral ficou igualmente localizada nessa esplanada, mas numa praça autônoma, disposta lateralmente. O cruzamento do eixo monumental, de cota inferior, com o eixo rodoviário, impôs a criação de uma grande plataforma que funciona como o coração da cidade. Na parte central da plataforma, acha-se o saguão das estações rodoviárias, urbana e interurbana, com bilheterias, bares, restaurantes e etc. Construção baixa, ligada por escadas rolantes ao hall inferior de embarques. O tráfego prossegue ordenado em mão única na área inferior coberta pela plataforma. Apenas as pistas de velocidade mergulham, já então subterrâneas, na parte central desse piso inferior, que se espraia em declive até nivelar-se com a esplanada. O sistema de mão única obriga os ônibus a uma volta num ou noutro sentido, o que permite ao viajante uma última vista do eixo monumental, antes de entrar no eixo rodoviário. Lateralmente a esta plataforma, encontram-se dois setores distintos: o bancário comercial e o dos escritórios para profissões liberais e representação de empresas, onde se localizou o Banco do Brasil e a sede dos Correios e Telégrafos. Acima desse setor comercial, encontra-se o setor hoteleiro. Agora vamos, finalmente, percorrer o setor residencial, onde as superquadras substituem o conceito tradicional de ruas. Superquadra é um quadrilátero de 240 por 240 metros, rodeado por uma área arborizada de 20 metros de largura. Dentro dessas superquadras, os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais variada, obedecendo, porém, a dois princípios gerais: gabarito máximo uniforme de 6 pavimentos, mais piloti, e separação do tráfego de pedestre.
O conceito de superquadra, o uso sistemático do piloti, devolvendo o chão ao pedestre e integrando o edifício nos jardins e playgrounds, a localização de um comércio local, visam principalmente criar facilidades à dona de casa e às crianças. Quatro quadras formam uma unidade de vizinhança com serviços comuns. Na confluência das quatro quadras, localizou-se a escola secundária, a igreja de bairro, o cinema e o clube da juventude. Escola Parque. Exemplo de igreja de bairro. O cinema. O clube da juventude. Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla do lago, a fim de preservá-la intacta. Apenas os clubes esportivos, os restaurantes, os lugares de recreio, os balneários e os núcleos de pesca podem chegar à beira d'água. Assim, Brasília foi concebida. Não como um simples organismo capaz de satisfazer sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer. Não apenas como urbis, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital.